Graça e paz, queridos, bom dia. Eu já sou acelerado por si só e hoje eu vou ter que ligar no 220, que o meu tempo está curto. Hoje é um culto festivo, tem muita coisa acontecendo. Amém. Teremos a Santa Ceia no final, manhã de celebração. Amém. Você se alegra por isso? Amanhã você não veio para um velório, você veio para uma festa. Amém. Porque Jesus está vivo. Amém. Ele morreu, meu irmão, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de nós hoje. Aleluia. Bom, o Senhor colocou um texto um pouco... Pode baixar, Lobão, por favor. O Senhor colocou um texto no meu coração ao longo da semana. E eu disse, Senhor, que texto meio estranho para a gente ministrar no Dia dos Pais. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Mas como Ele é que é o dono do culto e o dono da palavra é Ele, a gente só faz obedecer. Amém? Então eu queria que você abrisse a palavra em Lucas 15. Lucas 15, no verso 11. Esse texto fala sobre... É um texto muito conhecido. Que fala sobre a história do filho pródigo. Tenha calma que nós vamos chegar em algum lugar. Se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Amém. O texto começa dizendo assim no verso 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Reivindicou do seu pai. Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. Consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou até vontade de encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. No verso 25 diz: entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma ordem sua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste para matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai:
meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria considerar algumas coisas. Uma delas é que eu sei que você que já aceitou Jesus sabe que exatamente no momento que você o confessou como Senhor e Salvador, você se tornou filho dele. Então eu não sei, independente do que você viveu desse dia da sua confissão para cá, eu quero dizer que você continua tendo um pai. Amém. Ele continua sendo teu pai. Independente do que você decidiu fazer com a tua vida, depois dessa decisão, ele continua sendo o seu pai. Amém. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em nós. E é por isso que nós somos chamados do corpo de Cristo, né? Porque a casa do Senhor, casa de oração, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, tudo o que nós precisávamos para viver esses dias foi nos enviado de uma única só vez. Porque nele está a plenitude de tudo. Ele é uma fonte inesgotável daquilo que você precisa. E o que veio no meu coração foi, da mesma forma que aquele homem pediu ao Pai, me dê tudo, me dê a minha parte da herança. No dia que você confessou Cristo, Cristo te deu a tua parte na herança. Aleluia. Ele te deu a herança. Intitulou de filho naquele momento. De amaldiçoado você mudou para abençoado. Aleluia. Agora começa a vir a parte pródigo, né? A parte pródiga. O que é que nós temos feito com todo esse poder? Em que nós temos usado? Para os nossos prazeres? Ou para abençoar o corpo? Ou para Cristo ser exaltado? Esse poder não é para você ser glorificado, é para que Ele seja glorificado em você. É por isso que não deveria ter como crente ser soberbo, porque não há como você entender que é você quem faz, depois que você passa a ser dependente de um Deus que é o Todo-Poderoso. Não é mais você. Até você aceitar Jesus, era você, e por isso que nada era bom. Por isso que você não era pleno, por isso que você não era feliz. Por isso que tinha um vazio dentro de você. Por mais competente em qualquer área que você fosse, havia um vazio em você, que só o Espírito Santo podia preencher. Então só agora você pode ser pleno. Antes você não podia ser. E o que nós fazemos com essa plenitude? Vivemos de qualquer jeito? Não. Nós não somos mais filhos do diabo. O diabo vive de qualquer jeito. Deus não. Deus não. Os filhos de Deus não podem mais viver de qualquer jeito. Filho de Deus não pode mendigar comida de porco, porque filho de Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, miséria não faz parte da nossa vida mais, porque o seu pai nunca foi e nunca será pobre. Ele foi rico. Jesus foi rico desde quando nasceu. Aleluia. Então, querido, você deve estar atento. Nós devemos estar atentos e sensíveis quando nós formos tomar decisões importantes na vida. Para que a gente não escolha justamente algo que irá afastar do Pai. Sabe, queridos, eu tenho visto tanto crente que é abençoado e a bênção afasta ele do dono da bênção. Isso é no mínimo injusto. Isso é no mínimo ingrato. Você é promovido no seu emprego e agora você trabalha 14 horas por dia, quando trabalhava só 8, e agora você não tem tempo mais para Deus. Ei, lembra que quem te colocou nesse lugar foi Ele. Se você não tiver tempo para Ele, pode ser que você não prove mais da presença dEle. Não porque Ele vai se retirar, é porque você não vai nem o reconhecer mais. Tamanha frieza você deixou
ficar. Nada substitui a Deus. Eu desconfio de uma bênção que não me deixa congregar. Não, mas foi Deus que me deu esse emprego. Pergunta para Ele se foi Ele quem te deu. Porque eu quero saber um propósito dele te dar alguma coisa que te tira de perto dele. Quando a própria palavra dele disse: congregai, congregai, congregai. Não tem como ser Deus. Isso é justificativa da minha alma e da sua alma. Porque a gente está focado no salário, no dinheiro. Ei, você não pode estar com os olhos no contra-cheque. Porque o contra-cheque é limitado, mas o Pai que te dá o maior contra-cheque, esse sim é ilimitado. Aleluia. Meu Deus, eu tinha uma sensação de que eu ia ser bem comportado hoje. Já comecei a ficar bagunçado. Aleluia. Por outro lado, meu irmão, eu vou trazer agora para a minha realidade. E para a realidade de alguns que eu conheço. Você orou e pediu tempo a Deus. E Ele te tirou do lugar que tomava seu tempo. E te colocou num emprego que você tem mais tempo. E nem assim você destinou o seu tempo para Ele. Em alguns momentos minha carne não quer orar. Em alguns momentos minha carne não quer estar no momento de oração. E o Senhor me lembra: você me pediu. Quando você trabalhava muito, meu filho, e não tinha tempo para viver isso, você me pediu. E hoje você tem tempo e está com preguiça. Aleluia. Sabe, irmãos, todos os dias, 8 horas da manhã, nós temos uma oração pastoral com todos os funcionários. Os pastores que dão expediente na igreja estão lá de 8 às 8h30, todos os dias, de segunda a sexta. Quantos dias eu já cheguei lá naquele lugar carnal, preguiçoso, sonolento. E geralmente sou eu quem conduzo a oração naquele momento. E muitos dias eu digo assim: Senhor, eu não queria orar hoje. Pelo menos eu não queria comandar esse momento. Eu queria que alguém comandasse por mim hoje. Eu estava conversando com o pastor Felipe essa semana. Mas sabe que em fração de segundos o Espírito vem e diz assim: cara, você está se queixando porque você vai orar? Você está se queixando porque eu vou te usar para abençoar todos os funcionários da igreja? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você está com preguiça? Você quer que alguém ore por você? Você não sabe mais orar? Você desaprendeu, foi? E na hora que o coração muda, irmãos, é impressionante o fluir que acontece naquele lugar. Como começa a sair de mim coisas, e muitas vezes profecias para os funcionários. E quando acaba o momento de oração, enquanto eles estão alegres, eu estou com vergonha. Não deles, mas do Espírito Santo. Porque eu quis me negar a ser aquele instrumento. E precisei ser corrigido. Mas que bom que deu tempo. E fluiu. Aleluia. Comportamentos de filho pródigo, vivendo junto do Pai. Eu vou viver a minha vida do jeito que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem. Não é mais dono da sua vida. Na verdade, ela não é mais sua vida. Ela é a vida de Deus. Sabe, irmão, uma vida de gratidão, ela sempre vai te aproximar do seu Pai. Pais amam filhos gratos. Quem é pai aqui? Fala que você não gosta de ouvir um obrigado, ganhar um abraço do seu filho, de um beijo do seu filho. Fala que não dá vontade de dar outro presente. Quando ele acabou de reconhecer a sua bondade ao ser presenteado. Fala que não dá vontade de ir lá e comprar para dar de novo. Só para você ouvir tudo aquilo de novo. Eu acho que ela não está assistindo. O filho ficou chateado hoje. Eu saí de casa
para comprar alguns mantimentos de manhã cedo e estavam todo mundo dormindo. E quando eu voltei, a mãe disse: "Tá arretado comigo." Eu disse: "O que é que você aprontou?" "Não comprei o seu presente do Dia dos Pais." Ele está indignado lá no quarto. Aí eu cheguei no quarto, como quem não queria nada, fui cercando, comprado um café da manhã especial para ele, que ele gosta. Então presenteei, ele largou aquele obrigado, abriu um sorriso. E a mãe disse: "Ore para o seu pai." E ele se levantou e veio me abraçar. Quando ele abraçou, ele disse: "Papai do céu, que meu pai viva muitos anos. Que meu pai viva muitos anos." Repito isso várias vezes. Porque eu amo demais o meu pai. Acho que durou uns 45 segundos a oração dele. Você tem dúvida de que eu não preciso de presente? Tem tanto filho dando presente para cumprir uma obrigação comercial de uma data. Eu prefiro esse presente. Esse não tem preço. Na verdade até tem, porque é dinheiro do meu bolso, aí o presente é para ele, né? Porque eu fico tão feliz com isso que eu disse: esse menino merece muito mais do que já tem tido. Você sabia que seu pai pensa da mesma forma de você? Quanto mais você agradece a ele, mais manda os anjos. Leva para ele. Leva para ele, porque esse meu filho tem me agradado. Leva para ele, porque esse meu filho tem uma vida digna de ser presenteado. Leva para ele. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa a você: o teu pai não tem filho predileto, não. Mas ele reconhece quem são os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que ele é galardoador dos que o buscam. Não é dos que o carrega. Pega isso pelo Espírito. Ele galardoa, não é quem carrega ele. Ele galardoa quem busca ele. Você pode viver uma vida carregando Cristo dentro de você e nunca buscá-lo para nada. Você não vai ser galardoado. O galardão está na busca. Então não seremos filhos pródigos morando perto dele. Você é abençoado para abençoar. Quem está perto de você tem que ser impactado pelo que você vive. Aleluia. Aleluia. Essa semana, eu não vou revelar quem foi o santo, mas disseram essa semana para mim que eu era o amigo do filho pródigo. Quando eu era ímpio, eu era amigo do filho pródigo. Aquele que se aproveitava do que ele tinha, aquele que chamava ele para as baladas, né? Foram os pastores abençoados aí que Deus me deu como amigo. Como os pastores estão tudo do lado de cá, eu vou olhar só para cá agora, tá certo? Para não incriminá-los. E é muito interessante, porque de fato, irmãos, as amizades do mundo, elas são tendenciosas. Elas estão condicionadas ao que você tem para oferecer. Mas na igreja não. Pelo menos não deveria ser assim. Eu não me aproximo de você, meu irmão, pelo que você tem. Porque o que você tem, por mais que seja grande, é infinitamente menor do que o meu pai pode me dar. Então não há nada que você possa me dar que o meu pai não me dê muito mais do que você. Por isso que eu não sou um crente interesseiro. Essa palavra tem endereço certo. Como diz o apóstolo Eli, míssil teleguiado. Aleluia. Se alegre com a prosperidade do seu irmão. Não se encoste nela. Pergunte para ele o que ele fez para prosperar, que você vai prosperar também. Aleluia. Oh, Deus que fala. Sabe que em meio ao desespero, novamente nós vamos lembrar de quem? Quando tudo vai mal, de quem que a gente lembra? De Deus, não é? Foi o que aquele filho fez. Quando ele não tinha mais comida, ele lembrou do pai. Queridos, é tão injusto isso. Hoje é dia de Santa Ceia. Jesus morreu na cruz. Nós vamos celebrar a ressurreição dele. Tudo que ele fez por nós. E o que a gente tem feito por ele? Existem algumas coisas que ele disse para nós fazermos. Para sermos salvos. Para sermos salvos, nós já cumprimos uma parte. Mas e a continuação disso? Aleluia.
Para de murmurar. Renda mais graças. Ele tem sido tão bom com você. Aquilo que não tem dado certo não é culpa dele não, irmão. Não é não. Tenha certeza disso. O seu pai é bom. O seu pai é bom. Eu não sei se você teve uma experiência de ter um pai ruim, mas isso não é desculpa para você achar que Deus é ruim, porque Deus não se compara com seu pai. Meu Deus do céu. Será que me deram o tempo certo mesmo? Então o relógio está quebrado ali. Aleluia. Recentemente, o Senhor me deu uma nota sobre um texto que eu gosto tanto, Tiago 4,7, que diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E veio uma nota no meu coração, Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitar ao Senhor? Obedecer o que Ele manda você fazer. Se sujeite à palavra dEle. Se sujeite à vontade dEle. Ei, o diabo, a palavra está dizendo que o diabo tem medo do crente obediente. Eu vou dizer de um jeito mais bonito. O diabo tem medo do crente obediente a Deus, porque o crente obediente, estar acostumado a ter experiências com o poder de Deus, fica convicto do Pai que tem e por isso fica empoderado. O crente que sabe o Pai que tem não chora na frente do diabo. O crente que sabe que o Pai que tem não deixa o choro durar mais do que uma noite, porque ele sabe que a alegria que vem pela manhã é a alegria que dá a vitória dele. Convicção do Pai que tem faz você olhar para o adversário e dizer assim: você é maior do que eu, mas eu estou junto com um que é maior que você, e ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Foi isso que Davi fez com Golias. Eu não posso com você, Golias, mas eu ando junto com um que pode. E é no nome desse que pode que eu vou contra você. E ainda hoje você vai morrer. Por isso que a palavra diz em Marcos 11:23, dá a ordem para o monte, lança-te no mar, sem duvidar no coração. Não é uma ordem que move, é a raiz da ordem. É a convicção que está na ordem. Dar uma ordem sem fé é palavra jogada no vento. Mas a fé traz poder para a sua ordem. Então, a convicção do Pai que tem faz você ter uma linguagem alinhada com a linguagem do Pai. Ei, se você foi educado por algum pai, a tendência de você ter comportamentos parecidos com o seu pai. Que tal a gente ter comportamentos parecidos com o nosso Pai, que tanto tem nos ensinado? Aleluia, aleluia. Vai dar certo, meu irmão. Tem que dar certo. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra dEle. Ei, o principal interessado no seu sucesso não é você, é o seu Pai. Porque quando você fracassa, Ele passa vergonha, mas quando você tem vitórias, Ele é glorificado. Como assim Deus passa vergonha? Quantas vezes você já ouviu dizer que alguém zombou de um crente? Cadê o Deus agora que não resolve isso para você? Sabe quem é a culpa? É sua, é minha, é de Deus. Eu nunca esqueci disso, há 10, 12 anos atrás. Eu tive um comportamento dentro da casa da minha mãe, de desespero, ridículo, para o crente. E a minha mãe, por um desespero ainda maior do que o meu, disse: cadê o seu Deus? Que é o mesmo que o dela. Ela não estava zombando de mim, ela estava me instigando. Deus estava usando ela como instrumento para dizer: meu filho, por que esse desespero? Você tem tanta fé. Só que ela disse: cadê seu Deus? Filho, por que isso? Ela estava me provocando. Deus estava usando minha mãe como instrumento para dizer assim: para que isso? Para que esse fuzuê todo? Se tem um cara poderoso lá em cima que te guarda, que não deixa o mal prevalecer na sua vida.
Pastor, você veio trazer condenação nessa manhã? Não, eu vim arrancar dentro de você um pedido de perdão nessa manhã. Alguns aqui precisam pedir perdão ao Senhor antes de ceiar. Não porque vai ser fulminado, não é por isso não. É porque você precisa pedir perdão pela sua ingratidão, por uma vida desleixada, por uma vida onde você não reconhece mais o que Deus tem feito com você. Pastor, se eu não reconhecer, você não estava na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está aqui porque te faz bem, porque massageia a sua alma, porque te faz sentir um pouquinho mais leve. Só que Deus tem muito mais do que isso para você. Ele não quer você só mais leve como quem faz uma dieta. Ele quer você com uma vida plena e com tudo resolvido. E só tem isso quem confia nele. E quem é grato pelo que ele já fez. No final diz aqui do texto que o irmão estava no espírito de competição, murmurando. De vez do irmão se alegrar com a volta do outro irmão, estava competindo com o pai. E o pai responde para ele: tudo sempre foi seu. E aqui eu vejo aqueles dias que a gente vê alguém ser abençoado na igreja. E você tem um olho que está sorrindo e o outro olho está chorando, perguntando para o Senhor, né? Com aquela sensação: por que com ele dá certo? Por que a bênção chegou para ele e não chegou para mim? E o pai está te respondendo hoje de manhã: sempre esteve disponível. Tudo é seu. Eu me lembro, irmãos, de uma carona, meio uma lapada de Jeová da Mamãe Jane. Eu estava na casa do pastor Raimundo e Vânia, eu estava levando o profeta Wagner de Menezes e a Mamãe Jane para o aeroporto de Salvador. E surgiu um assunto sobre carro, veículo. Dentro do carro, não me lembro porquê. Acho que Wagner estava contando testemunho de uma bênção que tinha recebido do Senhor, de um carro que ela tinha adquirido. E eu soltei alguma frase infeliz, eu não vou me lembrar qual foi, mas pela lapada que eu tomei da minha mãe, eu sabia que eu tinha falado alguma coisa besteira. Mamandinha olhou para minha cara, deu um sorriso e disse: você só precisa escolher o carro que você quer, porque o seu pai é dono de todos eles. Aí eu me retirei a minha insignificância de motorista, segurei o volante e disse: eu não falo mais nada, porque não estou pronto para falar nesse carro depois dessa puxada de orelha. O que é que ela quis dizer para mim? Filho, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Já é seu. O seu pai já é dono de tudo. Escolhe, declara, faz por onde as coisas acontecerem, cumpre princípios, as coisas vão se cumprir. Aleluia. Deus é bom. Eu preciso entrar nessa área para encerrar. Eu vou sair do Pai Celestial um pouquinho e vou trazer para nós. Eu disse para o pastor Misto que metade do vídeo estava escrito aqui na minha ministração, do vídeo de Dia dos Pais. Provérbios 22:6 diz: ensina no caminho que deve andar, em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Eu vou dizer uma coisa que eu anotei aqui, que não é apenas para os pais que subiram aqui hoje, ok? Para não parecer que é um recado específico. Não, é para todos nós. De que adianta filhos consagrados quando os pais não são? Como é que você acha que sem viver uma vida consagrada, você vai conseguir ensinar o seu filho no caminho da palavra em que ele deve andar, se você mesmo não anda nesse caminho? Isso que nós fizemos hoje de manhã, irmãos, não é só um ritual. É algo sério. Nós estamos dizendo para o Senhor que aquelas crianças que ainda não têm consciência de pecado, que até já são, né, do Senhor, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, mas a gente consagra a Ele como gratidão, sabendo que foi Ele que nos deu, sabendo que Ele é quem pode guardar nossos filhos, que tem coisas que nós não podemos fazer para os nossos filhos, mas Ele pode. Aleluia. Sabe, dentro da sua casa você pode até fazer alguma coisa para seu filho não pegar Covid, mas na aula presencial, na escola, você não pode fazer nada, mas Deus pode. Guarda seu filho lá e ele volta saudável para dentro de casa.
Aleluia. Aleluia. Então, vamos ter uma vida de consagração, irmãos. Consagra o seu dia. Mais do que um bom dia para ele, dê para ele o seu dia. Ele já escreveu esse dia. Tem coisas maravilhosas para se cumprir. O que irá fazer com que nossos filhos decidam aceitar Jesus? Ser batizados nas águas, ser batizados no Espírito Santo. Devemos ter o exemplo de crente no dia a dia. E aqui o Senhor colocou uma palavra até um pouco dura no meu coração. Essa não é uma responsabilidade dos tios do DI. Não transfira para os tios do DI uma responsabilidade que a Bíblia cobra de mim e de você. Aleluia. Sabe, queridos, eu procuro colocar meu filho numa boa escola, mas quem vai educar meu filho sou eu. A escola não tem o papel de educar meu filho, tem o papel de ensinar coisas para ele que eu não sei ensinar. Mas aquilo que eu sei, não vai prevalecer a voz da escola, vai prevalecer a minha, porque ele é meu filho. A professora pode dizer para ele o que ele for, mas quando ele ouvir a minha voz tem que ter mais poder do que a da professora. Então, irmão, eu não quero que o meu filho seja referenciado por tios do DI. É uma bênção ter tio do DI ensinando meu filho. Mas eu não quero que ele chegue em casa e encontre um pai que não é digno do que ele aprendeu no DI. Que traga confusão para a mente dele. Por que meu pai não é assim? Porque o tio do DI é, e meu pai não é assim. Eu sou mais do que o tio, eu sou o pai. Aleluia. Silêncio. Glória a Deus. Você tem dúvida que vários textos diz que o Senhor faz questão da nossa presença? Tem textos que praticamente Deus implora para que a gente tenha uma vida de oração com Ele, não é verdade? Significa o quê? Que Deus tem prazer com a nossa presença. Deus deseja a nossa presença. A gente precisa desejar a presença dos nossos filhos. Chega, irmãos, da gente ser pai que os filhos têm que implorar pela nossa presença. A gente tem que se fazer presente. Mas você não sabe não, pastor, o quanto meu filho me dá trabalho. Sabe que talvez ele te dê tanto trabalho porque você é ausente? Se você fosse presente, ele deixava de dar trabalho. Porque isso é um grito de socorro. Ele está chamando a sua atenção, porque ele nunca tem você. Então ele precisa gritar para você que você ainda é pai. É quase um Jesus, filho de Davi. Tem filhos fazendo isso dentro de casa. Que menino barulhento. Pais ausentes. Quando você está perto, não precisa de grito. A pessoa te ouve fácil. Grito a gente fala para quem está distante. Seja um pai presente. Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. O Senhor irá te ajudar a não repetir os erros do seu pai na sua criação. Aleluia. Eu tenho me esforçado para isso, irmão. Eu tive um pai, dentro das limitações dele, que foi um pai muito bom, muito limitado, mas muito bom naquilo que ele sabia fazer. E graças a Deus, que quando a maturidade chegou, eu consegui perceber que no que ele não era bom, é porque ninguém ensinou ele a ser. Pastor, e alguém te ensinou tudo? Não. Mas eu tenho o professor dos professores morando dentro de mim. Chama-se Espírito Santo. Aquilo que eu não sei, eu pergunto a ele como é que eu faço. Aí ele me diz. Aleluia. Eu não tive um pai. Eu não me lembro do dia. Ontem eu estava na escola de Guilherme. E uma das atividades foi refletir sobre a minha relação com o pai nos 15 anos, nos 10 e nos 5. Eu fiquei frustrado. Eu não me lembrei de nada dos 10 nem dos 5. E do 15 o que eu me lembrei não era bom. E isso me despertou a responsabilidade que eu tenho de não multiplicar isso para o meu filho. A próxima geração da minha família não vai sofrer os danos que a minha geração está sofrendo, porque eu decidi mudar. Por isso que meu filho ouve. Ontem eu estava na aula e ela dizia: diga eu te amo para o seu filho. E eu disse: obrigado, Senhor, porque eu falo isso todos os dias.
Essa carência ele não tem. Tanto que na hora da oração, o que ele falou? Eu amo demais esse pai. Onde será que ele aprendeu isso? Escola não ensina isso, irmão. Por último, eu quero encerrar. Em Efésios 6, de 1 a 4, fala de como os pais devem honrar, os filhos devem honrar os pais para ter longevidade de dias, é um mandamento com promessa. Mas diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educais de acordo com a disciplina do Senhor. Sabe o que mais provoca a ira do filho? Exigir dele aquilo que você não faz. É revoltante isso, irmão. Pensa aí num chefe na sua empresa. Pensa aí num líder. Qualquer área da sua vida. Alguém que manda você fazer algo que ele não faz. Que ele não é referência. Que ele não é exemplo, mas cobra de você. Vamos lá, vamos dar um exemplo claro. Você não acha ruim quando um ímpio te cobra uma postura de crente? Quando nem crente ele quer ser? Fala pra mim que não te incomoda. E como é que a gente vai cobrar dos nossos filhos aquilo que não dá? Eu anotei algo aqui que eu achei tremendo. Um filósofo e escritor americano, Ralph Waldo Emerson, diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Eu vou repetir. Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Isso demonstra a importância da atitude mais do que as palavras. Quem já faz o exemplo arrasta? Arrasta. Bons e ruins. Todos arrastam. A gente decide para onde a gente quer arrastar os nossos filhos. Eu gosto muito dessa frase, já disse isso em alguns encontros com os pais, e estava nesse mesmo texto que eu pesquisei ontem. A geração do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, acabou. Ela é ultrapassada. Chega de dizer assim: eu sou seu pai e eu quero assim, por isso você vai fazer. Mas você faz. Então se você não faz, você não tem moral para cobrar. Mas eu sou pai. Então se você é pai, deixe de ser mandão e passe a ser exemplo. Quando você for exemplo, você não vai precisar mandar, porque ele vai te copiar sem precisar de ordem. Deixe de ser chefe e passe a ser o líder dele. O 127:3 diz: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. E eu fecho dizendo: temos que ter cuidado para não estragarmos os presentes de Deus. Tudo que Deus te dá, meu irmão, é bom, mas nem sempre permanece bom. Porque talvez eu e você tenhamos colocado a mão errada e tenha estragado o que Ele fez de bom. Cuidado para você não estragar os filhos bons que Deus te deu, porque ele nasceu bom. Se ele ficou ruim com alguém, ele aprendeu a ser ruim. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Se você está aqui nesse lugar e você nunca teve a oportunidade de confessar esse Deus Todo-Poderoso como seu Pai, como seu Senhor, eu quero te dar essa oportunidade agora. Onde você estiver, eu só quero que você levante sua mão, dizendo que você quer fazer esta oração de confissão, entregar a sua vida para Ele. Tem alguém aqui nesta manhã que quer se render aí na galeria, aqui embaixo? Tem alguém? Eu não vou demorar, nós vamos começar a Santa Ceia, mas eu não quero deixar de te dar a oportunidade de sair daqui promovido a filho de Deus. Onde está você? Tem alguém que quer se render ao Senhor nessa manhã? Ninguém? Aleluia. Então vamos avançar. Glória a Deus.